Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula bem rapidinha, bem tranquila sobre if clauses. E aí, o que são essas orações condicionais em inglês e como que nós formamos essas orações? Quais os tempos verbais? Como é que nós podemos ler, interpretar essas orações? Então vamos lá, começa aqui comigo. Primeiramente, as condicionais em inglês, elas são divididas em 4 tipos, né? Condicional 0, a primeira condicional, a segunda e a terceira. Então, aqui nós temos a zero conditional. Essa condicional 0, ela é muito utilizada, mas gramaticalmente falando, não se encontra muito quando você está dando em cursos ou quando você está estudando. Então, é preciso realmente fazer uma pesquisa mais elaborada para encontrar esse tipo de condicional. Então, o que seria essa condicional número 0, né? Seria aquela utilizada quando nós falamos de fatos verdadeiros, que acontecem com frequência ou quando nós queremos dar uma instrução ou uma ordem a alguém. Então, quais são as formações possíveis dessa condicional 0? Então, tá aqui, ó, acompanha comigo. A formação possível dessas condicionais são, na oração, na parte da oração que tem o if, lembrando que if é se, é justamente o que dá a condição, então essa parte da oração que tem if fica no simple present, né, no presente simples. E a outra parte da oração, que a gente chama da parte principal, né, da oração, é aquela que também vai ficar no simple present. Por isso, meio que se chama zero conditional, condicional 0, por estar ali no mesmo patamar, usando os mesmos tempos verbais. Você usa presente simples com presente simples. Vamos ver aqui os exemplos, ó. If I run, I get the bus. Então, aqui, if I run, simple present. E aqui, I get the bus. Então, aqui eu também tenho simple present. Então, quando eu fizer uma formação de if clause com presente simples e presente simples, eu tenho o que nós chamamos de zero conditional. E aí é quando nós estamos falando normalmente de fatos verdadeiros, coisas que acontecem com frequência. Exemplo, se eu correr, eu pego o ônibus, ok? Então, if I run, se eu correr, I get the bus, eu pego o ônibus, ok? E o segundo tipo possível, a segunda formação possível é essa aqui, ó. É a frase do if no simple present, novamente, e a outra oração, que é a oração principal, no imperative, ou seja, no imperativo, que é quando a gente não coloca sujeito na oração e já começa a frase com o verbo. Olha aqui o exemplo, ó. If you want my help, ask me. Então, aqui, se você quiser minha ajuda, né, me peça, peça-me. Então, aqui eu tenho uma formação do imperativo. Ok? Então, aqui é o primeiro tipo, a zero conditional, que é formada com presente simples e presente simples, que é o modo mais comum, ou presente simples e imperativo, se você quer passar tipo instrução para alguém, você está lá, né, dando algumas instruções da aula, por exemplo, e aí você diz essa frase, if you want my help, ask me. Então, se você quiser minha ajuda, me peça, peça-me, e aí você tem tipo uma instrução, ok? Então, esse é o primeiro tipo de condicional. Fica atento para os tempos verbais, porque a diferença das condicionais é justamente essa questão dos tempos verbais e cada tipo de condicional tem um porquê de se usar ou de se formar aquela frase ali, ok? Então, tá aí a condicional 0. Vamos para a first conditional. E o que seria e quando eu usaria first conditional? É usado quando a gente fala de possibilidades, né? Ou ações futuras prováveis. Então, a first conditional ela é caracterizada por ser algo que é provável de acontecer. Lembre-se, toda condição, o nome já diz, é condição, é um talvez, é um se. Na primeira condicional, é tipo como se fosse um se possível de acontecer no futuro. Então, como é que se forma essa first conditional? Tá aqui, ó, a formação possível é a frase que tem o if, né, com o simple present, mais uma vez, e a outra oração, que é chamada de oração principal, como o tempo verbal de simple future, ou seja, o futuro simples, que é aquele usado com a partícula will, ok? Então, tá aqui duas frases, dois exemplos para vocês analisarem. Olha lá. If I play well, eu tenho aqui o simple present,
We will win the game. Então, se eu jogar bem, presente simples, qual é a possibilidade, qual é a ação futura provável? Nós venceremos o jogo. Se eu jogar bem, nós venceremos o jogo. Então, eu tenho aqui o simple present com o simple future, ok? É a first conditional. Olha aqui outro exemplo. If you don't cry, I'll give you a present. Então, aqui eu tenho o simple present. Se você não chorar no presente, a ação futura provável, eu lhe darei um presente, ok? Então, simple future. Então, tá aqui simple present, simple future, first conditional, uma ação futura possível, uma possibilidade real, ok? O próximo tipo é second conditional. A second conditional é usado quando falamos de situações improváveis ou até mesmo impossíveis de acontecer no futuro. É algo tipo, se eu tivesse dinheiro, né, eu compraria um carro. Então, é meio que improvável de acontecer no momento. Por quê? Porque eu não tenho esse dinheiro. Então, por isso que é improvável ou até mesmo impossível, né? Pode se transformar em algo impossível de acontecer. E aí eu tenho a formação possível, que é a frase que tem o if. Fica no simple past, a gente agora mudou de tempo totalmente, vai para o passado simples. E a outra frase, não é, que vem sem o if, é justamente o conditional future, que é o futuro condicional, formado pela partícula would. Então, o que é que eu tenho aqui? If I lived in Rio, I would go to Sapucaí. Então, se eu morasse no Rio de Janeiro, passado, ó, se eu morasse, eu iria a Sapucaí. Como eu não moro, eu não vou. Algum dia eu posso chegar a morar, ou mesmo eu posso chegar a ir a Sapucaí. Mas, no momento, é uma situação improvável de acontecer, porque eu não moro lá. Então, se eu morasse passado, eu iria, né? Que é o condicional, o futuro condicional, ok? Tem uma observação nesse caso do second conditional, que é o caso do conselho. Você pode usar o second conditional para dar um conselho, e é usado com aquela famosa estrutura if I were you. O correto seria was, né? Mas pela formação do inglês, pela questão também de pronúncia e tudo mais, da gramática inglesa, a construção correta é essa aqui. Se eu fosse você, fica if I were you. E aí você quer dar um conselho. Se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu não faria aquilo. Então aqui tem um conselho, um exemplo. If I were you, I would not work so much. Então, se eu fosse você, eu não trabalharia tanto. É um conselho, ok? Então, no conselho, continua sendo a mesma formação, tipo passado simples e futuro condicional, só que você usa essa formação if I were you para dizer se eu fosse você, ok? Beleza? E vamos para a última condicional, que é a third conditional, a terceira condicional, que é usada quando? É usada quando nós falamos de algo que já é impossível. Por que é impossível? Porque retoma algo que já ocorreu no passado. Não tem como você dizer que poderia ocorrer no futuro ou que poderá. Não tem, já aconteceu. E tem até um tom de arrependimento, tipo, passou, né? É aquilo, chorar pelo leite derramado, tipo, não adianta voltar atrás. Então, por isso que é uma condicional impossível. Ela retrata, ela retoma algo que já foi vivido lá no passado. Então, como é que é formada essa terceira condicional? Ela é formada pelo passado perfeito e pelo futuro condicional perfeito, tá? Então, são tempos aí bem singulares do inglês e aí você vai utilizar para essa formação. Lembrando que a frase que contém o if é que fica no passado perfeito e a outra frase, que é a principal, fica no futuro condicional perfeito. Olha aqui alguns exemplos para se entender por que a gente diz que é impossível. If I had gone, ó, passado perfeito. If I had gone to the party, I would have seen you. Então, se eu tivesse ido à festa, eu teria visto você. Mas eu não fui à festa, eu não vi você. Então, é algo que já passou, por isso que é impossível. Tá? Então, não é algo que vai acontecer, poderia acontecer, não. É algo falando já do passado. Se eu tivesse ido, eu teria visto você, ok? Olha aqui outro exemplo. If Anna had studied to the test, she would have passed.
Então, se Ana tivesse estudado para o teste, ela teria passado. Então, tipo, Ana não passou e agora fica, tipo, chorando pelo leite derramado. E se ela tivesse estudado, ela teria passado. Mas não tem como voltar atrás, é algo impossível, ok? E o último exemplo aqui que nós temos: I would have finished the exercise if I had started it earlier. Então, eu teria terminado, eu teria finalizado o exercício se eu tivesse começado mais cedo. E aí, mais uma vez, eu não terminei o exercício, tarará, tarará, aquela coisa que você já sabe. Nessa última frase, eu chamo a atenção que, para qualquer uma das frases de if clause, o if, a frase do if, ela pode vir no início ou no meio. Se ela vier no início, você tem que separar outra oração com uma vírgula. Isso em qualquer um dos casos. Na primeira, na zero, na segunda, tá? E se ela vier no meio, a frase do if, não precisa de vírgula, porque já é o conector, ok? E aí, nesse caso, é sempre bom lembrar tudo aquilo que eu expliquei, que eu sempre fui explicando. A frase que tem o if fica com tal tempo, a outra frase fica com tal tempo. Então, você tem que saber que a frase do if é a frase condicional, então ela tem um tempo determinado para cada tipo, primeiro, segundo, terceiro condicional. E a outra oração, venha ela no início ou no meio, ela fica com aquele outro tempo verbal. Então, é isso que você tem que se planejar, se organizar, observar. É a estrutura dos tempos que vai formar uma condicional legal, que você vai conseguir falar, que você vai conseguir se expressar dentro do que você quer. Seja para algo possível, seja para algo improvável, ou seja para algo impossível, quando você falar de condição. Ok? É isso aí, estuda as estruturas, analisa, retoma o vídeo quando for necessário e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Curte aí, compartilha o vídeo, por favor. Tá aí o Instagram para vocês entrarem e também, né, poderem aí interagir com tudo isso. E é isso, até a próxima. Valeu, gente.